Sento-me à mesa. Quem sabe? Quem se senta, se tenta. 60, 70 escrevo, arredondando caprichosamente os zeros. E o burro do papel me fica incompreensivelmente olhando na espera inútil dos 80. O papel está hoje de uma abominável falta de imaginação. Continua apenas olhando-me. Vazio. Mais quadrado do que nunca. Porque o papel é uma janela que, em vez de a gente espiar por ela é que espia pra gente. Na Porto Alegre de 1986, vive Mário Quintana. Ao completar 80 anos, na cidade com a qual se identifica, o poeta integra-se na paisagem urbana como um caminhante que a conhece na intimidade. Pelas ruas de Porto Alegre, ele circula numa viagem interior, como se andasse por dentro de si mesmo. Entre a realidade e o sonho, sua imaginação lírica se apropria do que vê e tudo transfigura. Olho o mapa da cidade como quem examinasse a anatomia de um corpo. É nem que fosse o meu corpo. Sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre, onde jamais passarei. Há tanta esquina esquisita, tanta nuance de paredes. Há tanta moça bonita nas ruas que não andei. E há uma rua encantada que nem em sonhos sonhei. O passeio é lírico. São os passos do poeta que fazem os caminhos. Em sua obra, ele se converte frequentemente num viajante às avessas, unindo passado e presente. A visão do real abre sempre espaço para as evocações. Muitas vezes, Quintana toma o bonde da memória. Até que o condutor me bateu no ombro. Fim de linha, seu moço. Desci. E fui andando, meio desconfiado. Praças com bancos de madeira, curvos e verdes como as árvores. O pé de moleque do calçamento irregular da rua. Os lampiões de esquina. O quiosque de revistas, cigarros, balas, miudezas. Mas fui andando, andando. Como é que eu sabia o caminho? E finalmente entrei numa velha copa de azulejos. O poeta está de volta à casa paterna, a cidade de sua infância. Em Alegrete, 1906, no dia 30 de julho, nasceu Mário de Miranda Quintana, filho de Celso de Oliveira Quintana, farmacêutico, e de Dona Virgínia de Miranda Quintana. O ambiente familiar foi decisivo para a formação cultural do poeta. Ele aprendeu a ler nas páginas do Correio do Povo e de seus pais recebeu as primeiras noções de francês. Comecei a ser poeta como um cachorro que cai na água e não sabia que sabia nadar. Nunca tive a clássica incompreensão da família, de que tanto se vangloriam alguns poetas. Aliás, foi meu próprio irmão, Milton, 15 anos mais velho do que eu, quem me ensinou a metrificar. Embora só venha a publicar seu primeiro livro aos 34 anos, muito cedo Quintana elabora versos. A poesia parece ter sido, desde sempre, o seu elemento. Como ouvinte e depois leitor, desperta para o encantamento das palavras. Entre as recordações da infância, a voz grave e pausada de meu pai a recitar-me o episódio do gigante Adamastor. Aquele ritmo severo ensinava-me a profundidade da poesia. E até hoje me assombra aquele verso: que o menor mal de todos seja a morte. Em compensação, minha mãe, educada no Uruguai, recitava-me Espronceda e Becker. Já se van las oscuras golondrinas.
O mundo mágico da infância ficará indelével na lembrança do poeta. O período inicial da existência vai constituir uma espécie de paraíso perdido que cabe sempre resgatar. Será como um verdadeiro centro irradiador, de onde emergem muitos dos motivos e dos personagens que povoam seus poemas: a ciranda, o catavento, as velhas tias, Lili. Porta aberta para o imaginário, essa fase simbolizará um tempo mítico do qual ser e parecer não estarão separados. A mais remota recordação da minha infância, só depois eu vim saber que era um cometa. E precisamente o cometa de Halley. Maravilhoso cavalo celestial, com a sua longa cauda vermelha atravessando ondulante lado a lado bem sobre o meio do mundo. A noite misteriosa do pátio. Com as imagens trazidas da infância, Mário Quintana constrói uma mitologia pessoal onde convivem o anjo Malaquias, Drácula, Frankenstein, o Major Pitaluga, seres e coisas que vivem também de uma vida humana. A imaginação do menino interpreta o mundo e o dimensiona. Dali a 3 quadras o mundo acabava. Dali a 3 quadras, num valo profundo, bem junto com a rua, o mundo acabava. Rodava a ciranda no meio do mundo. Em sua poesia, começam a surgir os motivos preferenciais: o vento, as nuvens, os grilos. As ruas já se convertem no espaço de eleição de seu universo literário. Desde os sonetos iniciais, elas expressam a necessidade de instaurar um território próprio por onde transita a fantasia do poeta. Dorme, ruazinha. É tudo escuro. E os meus passos, quem é que pode ouvi-los? Dorme o teu sono sossegado e puro, com teus lampiões, com teus jardins tranquilos. O vento está dormindo na calçada. O vento enovelou-se como um cão. Dorme, ruazinha. Não há nada. Só os meus passos. Mas tão leves são, que até parecem, pela madrugada, os da minha futura assombração. A ruazinha da infância se dilata, abre-se para o mundo. Em 1919, Mário Quintana vem para Porto Alegre como aluno interno no Colégio Militar. Na revista da escola, publica versos. A relação com os livros norteará sempre a vida do poeta. Em 1924, Quintana emprega-se na Livraria do Globo, como caixeiro. Mas no ano seguinte, retorna à cidade natal, onde começa a trabalhar como prático na farmácia de seu pai. Foi quando se tornou famosa a limonada de citrato de magnésio da farmácia do seu Celso. Eram doses diminutas que eu devia pesar e das quais eu via sair uma coisa muito límpida. Voltando para Porto Alegre em 1929, Mário Quintana ingressa na redação do jornal O Estado do Rio Grande, atividade que desenvolverá a partir de 1953 no Correio do Povo. Publica suas primeiras traduções e em 1940 surge A Rua dos Cataventos, a que se segue Canções, em 1946. A musicalidade que caracterizava já os primeiros sonetos é dominante nas canções, que valorizam os pregões e a sugestão das cantigas populares. Não quero a negra desnuda, não quero o baú do morto. Eu quero o mapa das nuvens e um barco bem vagaroso. Ai, esquinas esquecidas. Ai, lampiões de fins de linha. Quem me abana das antigas janelas de guilhotina, que eu vou passando e passando, como em busca de outros ares, sempre de barco passando, cantando os meus quintanares. Aos temas preferenciais se alinham outros, igualmente caros ao poeta: o da reflexão sobre o tempo
e sobre a morte. Esta é compreendida não apenas como o oposto da vida, mas como perda de ilusões que se acumulam no decorrer da existência. Da vez primeira em que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois de cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. Mas no cantar do poeta lírico, o amor não estaria ausente. A figura da bem-amada conserva, ao longo de sua obra, a fluidez e a vaguidade necessária à perpetuação de uma imagem que se quer múltipla e eterna. Por toda a sua poesia, perpassa uma ternura imensa que ensaia com cautela o seu dizer. Se tu me amas, ama-me baixinho. Não o grites por cima dos telhados. Deixa em paz os passarinhos. Deixa em paz a mim. Se me queres, enfim, tem de ser bem devagarinho, amada, que a vida é breve e o amor mais breve ainda. A brevidade da vida se opõe à perenidade da poesia. E o lirismo de Mário descobre as coisas simples do dia a dia e as reveste de mistério, dando-lhes uma outra dimensão e outro valor. Com elas, esse descobridor do cotidiano tece a crônica da eternidade. O que mais me comove em música são essas notas soltas, pobres notas únicas, que do teclado arranca o afinador de pianos. Ao revalorizar as coisas simples, usando-as como matéria poética, Quintana reforça o traço de humanidade de sua poesia. O mundo e a vida aparecem com leveza e profundidade, com ternura e com humor, com a gravidade irônica que caracteriza as páginas de seu inconfundível Caderno H. Via de acesso ao sonho, sua poesia não se desliga da realidade. O reino do poeta é simultaneamente mágico e verdadeiro. Nada há, porém, como partir na lírica desarrumação da minha cama jangada, onde escrevo noite adentro estes poeminhas com esferográfica. A tinta, quem diria, é verde, verde. O que não passará talvez de mera coincidência. Na percepção unificadora de Quintana, o antes e o depois estão contidos no agora, e não há limites entre o acontecido e o imaginado. Tudo se passa num cinema interior, onde menino e adulto se confundem. Porque, no fim de contas, a cronologia deve ser um truque de calendário para efeitos de computação histórica. Temos todas as nossas idades ao mesmo tempo. Este viver simultâneo faz com que o alegrete de sua infância, a cidadezinha cheia de graça, reapareça sempre no interior da cidade grande, uma contida dentro da outra, como uma alma a palpitar num corpo de cimento. Do mesmo modo, o adulto preserva a criança que teima em viver nele. Atiro ao rio os retratos velhos e as velhas cartas. Estou só, ó vida, só e livre. Das palmas das minhas mãos brota o voo de um pássaro, enquanto, lá no fundo da infância que eu não tive, um menino apresta o arco. Contra o desencanto do mundo, ele recupera a leveza da infância, e ao efêmero do cotidiano opõe o eterno da poesia. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não for a mágica presença das estrelas.
seus poemas dizem os medos, os sustos, as dores humanas. Mas em meio da pressa dos dias, seu lirismo reinterpreta também o sentido da esperança. Sim, porque a poesia de Quintana é a humanidade posta em verso.